Vamos lá, galera. Muito bom dia para você aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Elinho Futebol. Vamos trazer informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a nona rodada. Vamos trazer todas essas rodadas aqui. Mas o jogo foi por cada data FIFA, um jogo na quarta, outro na quinta. E assim a gente vai trazer os resultados da quarta-feira que passou para vocês aí, galera. Então, vou falar para vocês aqui. Espero e peço encarecidamente seu like, a sua inscrição. Vamos falar sobre o resumão da rodada. Ainda não, né? Uma parte, metade dos jogos foi realizado. E vamos falar sobre a vitória do Fluminense, o empate do Coritiba com o Vasco. Vamos falar tudo aqui nesse vídeo aqui, então espero que você goste do conteúdo aqui no seu canal Elinho Futebol, rapaziada. E vamos começar a falar logo sobre a questão do Inter. O Internacional de Porto Alegre enfrentou a equipe do São Paulo e, cara, aos 52 minutos, irmão. O Inter, aos 52 minutos, o Inter conseguiu um empate aí, ufa, quase que o Inter perde, né, pro São Paulo aí. O jogo disputado ali foi 1-0, né? Aos 53 minutos, o Inter conseguiu um empate ali. Vai encarar o Corinthians no próximo sábado, 7h30 da noite. Ele vai encarar o Corinthians, rapaziada, no sábado aí, pelo Campeonato Brasileiro. O Inter que teve aí seu jogo 1-1 com o São Paulo, né? Gol no finalzinho. Calheri foi eleito craque. Brasileirão Betano ali recebeu o prêmio de craque da partida. Aí também vamos seguir aí falando sobre o Botafogo, que venceu o Mirassol por 3-2. Rapaziada, o Botafogo aí, ó, no Nilton, imbatível aí no Nilton, venceu com gol de Arthur Cabral, Alex Telles e Júnior Santos, 3-2 para cima do Mirassol aí, a equipe do Fogão, e com isso foi eleito o craque da partida aí, o Edenilson, volante do Botafogo, foi eleito o craque da partida. Outro jogo também foi o Cabuloso, que venceu a primeira na competição. O Cruzeiro Cabuloso esmagou o Vitória, 3-0 na estreia de Arthur Jorge aí sob o comando do time de Minas Gerais aí do Cruzeiro, 3-0 fácil para cima do Vitória. Uma partida tranquila aí da equipe que teve o Christian como craque, melhor jogador da partida, o Christian aí, jogador da equipe do Cruzeiro aí. Ele joga de meia, joga de ponta, né? Pela equipe do Cruzeiro aí, o Christian Matador. Galera, Cruzeiro 3-0 aí com gol de Christian, Caio Moraes e Caio Jorge. O Cabuloso venceu o Vitória por 3-0 no Mineirão aí. A estreia do treinador Arthur Jorge. Ele foi eleito aí, ó. Esqueceram dele, galera? Everaldo, rapaziada. Everaldo foi eleito o craque da partida, meteu 2 gols aí, 3-0 pra cima do Furacão, que tava lá em cima na ponta da tabela, mas começou a dar caído do Atlético Paranaense com a derrota. Venceu o Vasco aí no jogo atrasado. Na verdade, venceu o Botafogo, perdão. Goleou o Botafogo por 4-1 na rodada aí de jogo atrasado, jogo no final de semana, no domingo. E agora toma uns 3-0 aí do Bahia na Fonte Nova. E realmente, tomando esse 3-0 do Bahia, a verdade é que Everaldo destruiu. O Everaldo foi melhor em campo aí, meteu 2 gols, cara. E realmente brocamos. Eu não sou Bahia não, mas acho maneiro quando eles falam a questão de brocar aí, né? Não foi vitória, né? Foi triunfo. Ó como é que eu tô atento, galera. 3-0 aí o Bahia pra cima do Atlético Paranaense aí, jogo válido. Everaldo fazendo 2 gols, hein? No Fluminense não servia. Mas parece que no Bahia ele realmente está em casa, né? Outro resultado aí pra vocês foi empate no finalzinho, mano. Coritiba e Vasco, 1-1. O empate aconteceu no Couto Pereira. O Coritiba que sábado encara o Fluminense. A bola rola às 8h30. E eu vou trazer react aqui no seu canal Futebol. Aqui no nosso canal Elinho Futebol. Vou trazer react juntamente com o outro canal, Elinho Tricolor. Vou trazer react aí. Vou ver se eu faço uma live de forma simultânea nos 2 canais aí. Pra dar uma moral, principalmente pra esse canal aqui que tá começando agora. Então eu peço moral de cria. Deixa o like aí. E ajuda a gente aí. O jogo foi 1-1. Coritiba, o Vasco saiu na frente com o Tietê. E o Coritiba empatou aí na reta final aí com o craque da partida, Josué, o meia Josué aí, fez o gol do... Não, minto, perdão, quem fez o gol do Coritiba foi o Felipe Jonathan, né, que fez o gol no finalzinho ali. Apesar que foi um gol contra, né, do Saldívia, a bola desviada, mas o craque da partida foi o Josué aí, 1-1, Coritiba e Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre a classificação, muito sobre a tabela de classificação aqui. Então espero que você goste do conteúdo, deixa o like para ajudar a gente,
para fazer a gente crescer ainda mais. Vou trazer aqui público da rodada, tudo nesse vídeo aqui para vocês. E para falar sobre o último placar do jogo aí, no campeonato foi Fluminense 3-1 para cima do Corinthians. O Flusão venceu aí 3-1 com gols de John Kennedy, Hércules e Rodrigo Castilho. O Fluminense venceu por 3-1 o Corinthians. O André descontou pro Corinthians na reta final. A nota triste desse jogo fica pelo volante Alan, né? Ex-Flamengo. Flamengo, né? Tá emprestado pro Corinthians aí, que fez gesto obsceno ali pro Lúcio Acosta. Mas, poxa, várias pessoas assistindo em casa, na Prime Video, onde transmitiu a partida de forma exclusiva. Quem estava no Maracanã, todo mundo, cara. Ninguém merece, pô. O cara chegar lá e ficar fazendo gesto obsceno, ninguém merece aí. E quem foi eleito craque, a nota boa aí, foi o Kevin Serna, que é banco lá no Fluminense. E entrou, já que o Canóbio estava com a seleção uruguaia, não chegou a tempo, mas já estava no estádio assistindo o jogo. E viu o Serna jogar bastante aí, dar um chapéu no primeiro gol. Poxa, jogou muito bem. O Serna chutou a bola na trave, ou seja, conta como finalização, o Hércules fez no rebote. Participou intensamente do jogo, dos três gols aí. Se desse pra ele ou pro Hércules, pra mim, na minha humilde opinião também, que jogou bastante, foram os dois melhores da partida aí. Mas tá tudo em casa aí, entre os dois aí. O Fluminense venceu, galera. Falando isso, galera, vamos falar sobre a questão de média de público. Mano, porque até agora, nessa metade da 9ª rodada do Brasileirão, o maior público foi na casa de aposta Arena Fonte Nova, no jogo do Bahia contra o Atlético Paranaense. Foi 3-0 Bahia sobre o Atlético Paranaense, 29 mil torcedores. E o menor público, Botafogo e Mirassol. O Botafogo venceu por 3-2 com apenas 6 mil torcedores. Aqui eu tô mostrando para vocês a questão de quantos público presente, renda para vocês. Ó, de Mirassol, o menor público aí, 6.781 presente, mano. No jogo do Inter teve 14.780 presente. No jogo do Cruzeiro, a gente tem um clube pagante que às vezes não é divulgado ou é divulgado, mas sempre o público presente é maior. E a gente sempre vai falar aqui no nosso canal Elinho Futebol o público presente, né? 23.907 no jogo do Cruzeiro. No jogo do Bahia, que foi o maior até então aí, 29.316 presentes aí. O jogo do Vasco teve 27.224, Coritiba e Vasco no Couto Pereira. E o Fluminense e Corinthians, 24.701. Alô, torcida do Fluminense, tá na hora de vocês acompanharem o Fluminense no estádio, hein? E no estádio, cara, porque jogando o Fluminense, cara, é o vice-líder até o momento. E o Fluminense tem que levar mais torcedores, no mínimo aí 35 mil, irmão. Minha opinião, se você concorda ou discorda, deixa aqui pra mim nos comentários, galera. E antes de encerrar esse vídeo aqui, vou trazer pra vocês a classificação atualizada. Lembrando que ainda vai ter jogo nessa rodada ainda tem bastante jogos aqui para acontecer, mas a gente vai falar para vocês aqui a questão da classificação. Rapidamente, só para eu sair da tela aqui, só para mostrar os três primeiros ali. Os dois primeiros ali, Palmeiras e Fluminense ali com 19 pontos ganhos. A diferença é que o Palmeiras tem um jogo a menos e 3 gols a mais no saldo. Então o Palmeiras é líder pelo critério de desempate. O Fluminense está na vice-liderança com 19. O Bahia está em terceiro com 17. O São Paulo está em quarto com 17 pontos. Em quinto, o Atlético Paranaense com 16. Em sexto, Flamengo e Coritiba também com 14 pontos em sétimo. Em oitavo, o Vasco com 12. Grêmio com 11. E em décimo está o Vitória com 10 pontos. Corinthians, 11º com 10 pontos também. Botafogo, segundo, com 9 pontos após a vitória sobre o Mirassol. Inter, 13º com 9 pontos. Né, o Internacional de Porto Alegre. E aí, seguindo o resto aí. Em 14º, Atlético Mineiro. Em 15º, Red Bull Bragantino, ambos com 8 pontos. Aí com 7 pontos tem 3. O primeiro fora da zona, Chapecoense, com 7 pontos. Já na zona, Santos, Cruzeiro, tudo com 7 pontos. Mirassol com 6. E o Remo, que é o lanterna, também com 6 pontos, galera. Vale recapitular que ainda teremos, nessa rodada agora, os jogos entre Chapecoense e Atlético Mineiro, que se enfrentam hoje. Santos e Remo. Esses jogos serão às 7 horas da noite. Às 9h30, Palmeiras e Grêmio, Red Bull Bragantino e Flamengo para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Trouxemos o resumo, né? Essa metade da tabela aí do Campeonato Brasileiro aí, a 9ª rodada. E hoje vai se findar a 9ª rodada como um todo. E como eu fiz nesse vídeo, eu vou trazer o outro já, trazendo tudo aí, aproveitando já no próximo vídeo, trazendo o resumão da rodada, falando todos os jogos, os placares, tudo bonitinho pra vocês. Claro, aqui no seu canal Elinho Tricolor. Aqui no seu canal Elinho Futebol, tem que acostumar, né? Então deixa o like, dá moral pra gente aí, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Tamo junto. Um abraço, valeu.
Fui.